Sejam muito bem-vindos. Quem estiver no YouTube assistindo, ouvindo, na verdade, essa gravação, porque vai o áudio. Estamos aqui unidos num só propósito, né, de receber e experimentar esses princípios, pedir por uma experiência que responda a cada um intimamente, né, que a gente possa realmente aceitar o que está disponível aqui agora, para esse instante, que cada passo que a gente dá de leitura, às vezes de uma clareza, um entendimento, nesse instante, né? E no próximo já é o próximo, né? Parece que a cada passinho que a gente vai dando nessa jornada, a clareza ela vai aumentando, a gente vai recebendo outros insights, mas que a gente só se permita ir além dessas palavras mesmo, experimentar o que ele está trazendo aqui. E é isso, hoje vamos começar pelo princípio 17, não sei se a Débora lembra, a Dani, eu marquei o 16, mas aqui está uma marcação no 16, então eu vou para o 16. Então nós estamos no capítulo 1, seção 1, Princípios dos Milagres, na página 4, princípio 16. Eu acho que a gente leu esse, eu vou repetir. Milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Eles simultaneamente aumentam a força do doador e suprem a força de quem recebe. Eu sinto só de nos lembrar, assim, o que é o milagre, né, aqui, para um curso de milagres. O milagre, ele é uma correção na mente, né, é uma correção de um pensamento do sistema de pensamento do ego, um equívoco, um pensamento de medo, de culpa, de separação, né, uma correção desse pensamento, né, na nossa mente, é uma experiência na mente. E na mente, nós somos um, né, na mente não tem indivíduos experimentando milagres e dando alguns milagres e recebendo alguns milagres. Então, uma vez que uma mente, entre aspas, né? Eu estou aqui na minha experiência, que parece ser individual, recebo um milagre na mente que nem eu sei, né? A gente não necessariamente vai ter consciência desse milagre. Os milagres, eles acontecem sem cessar, né? Estão as correções, Jesus, ele não para de trabalhar na nossa mente, o Espírito Santo está sempre, os milagres estão sempre acontecendo. A nossa percepção do milagre aí não cabe a nós, a gente não tem controle sobre isso, a gente não tem clareza para analisar isso, a gente vai perceber, sentir alguma coisa, mas ainda assim é uma sensação, né, de milagre, mas a gente não entende qual é o milagre. Né? A mente que quer entender e saber qual é a cura, qual é o treino, onde foi o perdão, qual é o milagre, fui corrigida aqui. Essa mente que analisa, que avalia, é a mente do sistema de pensamento do ego. Oi, Sabrina. Que alegria te ver aqui. Nossa, e eu, gratidão, eu nem acredito, me sinto tão acolhida que você nem imagina. Eu vi que a Andréia me mandou e eu falei, Jesus, quanto eu estou ansiando para estar aqui, mas, enfim, tudo é milagre. Então, para mim estar aqui nesse momento, gratidão, viu, Pri?
Obrigada, vamos junto. Muito bom te ver aqui. Muito bom. Confie, não desiste, porque eu já ainda falei, meu Deus, será que eles ainda vão me permitir entrar lá? A sala estava aberta. Olha que simbólico. A sala estava aberta. Obrigada. Nossa, obrigada. Então, é isso. Então, na mente, os milagres, eles não param de acontecer, né? Eles estão acontecendo, cada um parece no seu treino, mas esse trabalho que a gente faz como perdoadores não é para a pessoinha, né, individual, né? É um trabalho que é feito através de nós nessa mente, né? Com M, não é nem com M maiúsculo, porque a mente real ela não tem nenhum equívoco, mas é é um outro lugar, né? Não é para o individual aqui. Então, desse ponto, os milagres que eu dou, né? Que eu estou aqui olhando para a mente, estou aqui praticando perdão, todos recebem na mente, porque a mente é una, né? E tem uma parte do livro, eu acho que até no próximo capítulo, nas próximas sessões, que Jesus fala, está até marcado aqui, que eu vou ler, que o milagre possa ter efeitos sobre os teus, que o milagre possa ter efeitos sobre os teus irmãos que possas não reconhecer, não concerne a ti. O milagre sempre te abençoará. Então, nesse lugar é a verdadeira abundância, né? Ainda que eu olhe para aquele companheiro poderoso e ele reflete tudo o que eu penso de mais errado, de mais equivocado, de mais pecaminoso. A notícia é: ele recebe os milagres na mente, porque ele é um comigo. Então não tem um indivíduo que não vai receber, porque Jesus vai olhar e vai dizer, ele não está, ele é pecado, né? Ele é pecador, então ele não vai receber os milagres na mente. Vou separar, vou deixar só para a Kétia que está fazendo o trabalho dela. Então, não, é a mente que recebe. Né? O espírito trabalha na mente para esse dar e receber, porque não tem outro, né? Sou só eu aqui, né? No aqui agora, o único filho de Deus, não existem 8 bilhões de filhos de Deus, né? Apenas um. Então, nesse sentido, são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Só que experimentar isso, a gente precisa de muita ajuda. Né? Quando um irmão está compartilhando um milagre, por exemplo, né? A Kétia compartilha um milagre que ela sentiu, ela teve uma experiência com o perdão verdadeiro e veio compartilhar comigo. Quanto que a gente está realmente aberto para receber o que a Kétia, que parece ser a Kétia, o que está sendo doado através da Kétia, né? O quanto a minha mente ela aceita que isso é meu também, que sou eu também. O quanto que a gente realmente experimenta isso no lugar de isso também é meu, porque se a gente realmente experimentasse isso, a gente voava aqui, né? De tanta uma frequência absurda de amor assim a todo instante. Por quê? Porque a cada instante um irmãozinho tá ali trabalhando em milagres, tá perdoando, tá recebendo milagres. Então, essa oração assim, nossa, Jesus, que experiência é essa, sabe? A ponto de eu ouvir alguém compartilhar um milagre, uma experiência, e eu experimentar que sou eu. Ou me abrir um pouquinho mais para aceitar que também é meu aquele milagre. Que às vezes o ego vai dizer, nossa, você não experimenta milagres. Ela experimenta mais que você, porque ela faz trabalho melhor que você. Olha esse milagre que ela compartilhou. Nossa, eu acho que você está um pouco distante disso, hein?
E aqui ele está dizendo que não, que é tudo o mesmo. Né? Então, esse dar e receber, né, está acontecendo o tempo todo. E sempre tem milagre. Sempre tem. Tem uma parte aqui, que eu não sei qual que é, que Jesus fala, que eu acho que é em algum princípio, que eu acho que eu já compartilhei aqui, que ele diz que, eu não sei realmente onde é que é, não vou tentar lembrar, que tem essa oração, né? Jesus, quais os milagres que eu devo apresentar hoje? Pergunta a mim quais os milagres que você deve apresentar. Essa é uma oração que eu gosto muito, assim, de fazer quando eu acordo. Jesus, quais os milagres que eu devo apresentar hoje? Que você vai dizer. Não sou eu aqui avaliando o meu treino e vou dizer, eu preciso de milagre nessa ideia, nessa ideia. Me diz você, quais os milagres que eu devo apresentar hoje? O que é? Qual é a minha parte hoje? Né, aqui agora, nesse plano, que é insubstituível, que você disse que a minha parte é insubstituível para Deus, em Deus, que o meu lugar em Deus é insubstituível. Então, quais os milagres que estão aqui, que você vai me usar? Né? Quais são essas ideias que serão corrigidas, que eu vou olhar, né, e permitir que essa correção aconteça? E aí a gente solta esse controle consciente do milagre, né, de que, eu preciso desse milagre, porque esse relacionamento, nossa, com certeza, preciso de cura aqui, nisso, nisso, nisso. Né? A gente olha para o específico aqui da forma, quando tem algo muito mais profundo na mente acontecendo. Princípio 17. Milagres transcendem o corpo. São passagens súbitas para a invisibilidade, distante do nível corporal. É por isso que curam. Então, assim, não está aqui mesmo, né? Não é dessa ordem aqui, não é desse reino aqui. Como a Débora trouxe, a Kétia também. É além. Então, é aquele instante além, né? Em que eu me esvazio nessa comunicação, pego esse veículo, né? Essa oração, entro nesse veículo, nessa oração, me esvazio, acesso essa comunicação, que é essa ferramenta, que é a oração, me esvazio, e aí sou conduzida nessa escadinha, nas minhas orações, do mais superficial aqui até o mais profundo, e aí o milagre, fora da mente dual, né? Não é aqui, né? Se vai ter efeito aqui ou não, não concerne a gente também, a gente não sabe o que é. Sinto de ficarmos na mente, nesse lugar assim, sabe? Que é onde tudo é igual mesmo. Porque quando a gente vem para a forma é sempre diferente, sempre tem diferença, sempre tem melhor e pior, sempre tem separação. Então, transcende o corpo. Né? Em vários momentos no livro, ele diz: o corpo não precisa de cura, porque o corpo não adoece. A mente está doente. Né? O corpo é um veículo, é um meio de comunicação. O corpo, querer curar o corpo é querer curar um óculos. É querer curar um negócio desse aqui de marca-páginas. Como que eu curo isso aqui? É querer curar um mouse. É a mesma coisa. A mente está doente. Por que a mente está doente? A mente está pensando em doença, ela está acreditando num corpo doente, né? Ela está acreditando nessa ideia.
né? Tem uma ideia de separação na mente, tem uma culpa, né? E aí, para eu não olhar para isso, eu vou comunicando isso, eu vou colocando para fora, assim. E o corpo é usado como esse meio para comunicar isso, essa rejeição, né? Então, é sempre transcendendo o corpo. Agora, isso na prática, como que a gente vive isso na prática? Olhando para nossa mente. Quando a gente está com uma gripezinha, né? Quando a gente está com uma intolerância à lactose, quando a gente está acreditando que está doente, enfim. Quais são as ideias, né? Mergulhar na mente. A gente não vai deixar de fazer o exame, a gente não vai deixar de fazer a punção, a gente não vai deixar de, eu não sou um corpo, então eu vou comer tudo que tiver lactose porque eu não sou corpo, né? Não é sobre isso, é sobre realmente olhar para o conteúdo da nossa mente. O medo de morrer, o medo de não ser curado, o medo do corpo não aguentar, o medo da morte, todas as ideias que concernem aí a doença, né, e ir mais profunda, e Jesus faz essa condução, Jesus guia a gente na nossa mente. A gente não tem esse mapa, né, então, por isso não há ordem de dificuldades em milagres, que é um princípio também, né, porque para ele, um mouse é igual a uma metástase. Para Jesus, um óculos é igual a uma intolerância à lactose. Ideias, são só ideias. Para ele, são só ideias. Por isso, ele curava e fazia todos os milagres, porque ele não via. Aquilo ali para ele não era nada. Meu irmão está só imaginando aqui, está viajando em sonhos. E o curso em Milagres, ele nos convida a transferir os ensinamentos para tudo, a praticar a cada instante com tudo, para que aos poucos a gente vá entregando essas ordens de dificuldades, né? A gente praticando as lições, praticando os ensinamentos com tudo. No começo a gente começa assim, com os assuntos que são mais importantes para cada um. E aos poucos a gente vai transferindo para tudo que está sendo percebido, né, para todas as ideias, assim, de um lugar mais quieto mesmo da mente. Então, é por isso que cura, né. São passagens súbitas para a invisibilidade, né, para o que a gente não vê mesmo, não é visível, né, não está nessa ordem aqui. E o ego, ele fica muito chateado com isso aqui, sabia? A nossa mente dividida, ela não gosta disso aqui. O ego não gosta, porque aqui Jesus fala, todo mundo é igual. Ninguém vai deixar de receber milagre na mente, não importa o que você me fale sobre o seu irmão. Eu amo seu irmão, como te amo. Então você pode me contar a história mais terrível, né? Por isso que ele fala de Judas aqui, né? Tem um momento no livro em que ele fala de Judas, né? Judas é o meu irmão, assim como tu. Olha o nível, assim, de amor, né? Assim que eu digo, a clareza. Judas é meu irmão como tu. É assim, olha, você não é especial. Todos são especiais para Deus. Não importa o que a pessoa pense fazer. Mas aí a gente realmente precisa olhar para toda a ideia de injustiça. E a gente ama se sentir injustiçado. Ama, assim,
O sistema de pensamento do ego é a ideia da injustiça, isso é injusto, nossa, como que fulano recebeu isso? Como que fulano está vivendo isso? E eu aqui, nesse processo profundo, não é sobre isso, assim. Não é sobre isso mesmo. Eu falo por experiência mesmo, assim, que eu já olhei para isso, sabe? Fica muito escondido na mente. A gente tem medo de olhar para isso, assim, de reconhecer. Parece muito feio reconhecer isso. Mas Jesus olha e diz: Santa criança de Deus, isso não é real. Você é tão amado. Só me entrega que eu corrijo e recebe o milagre. Não fica aí nessa história, sabe? Vamos além disso. Então, princípio 18. Um milagre é um serviço. É o serviço máximo que podes prestar a um outro. É uma forma de amar o teu próximo como a ti mesmo. Reconheces o teu próprio valor e o do teu próximo simultaneamente. Esse é o nosso poder. Se a gente realmente quer ajudar alguém, que a gente olhe para nossa mente e pratique o perdão verdadeiro e receba esse milagre e dê esse milagre ao nosso irmão. Isso é amar aqui, né? Nesse caso aqui. É o serviço máximo, máximo mesmo. Se eu realmente quero experimentar amor nos meus relacionamentos que parecem ser aqui pessoais, que eu olhe para minha mente e entre em contato com tudo que eu penso e sinto em cada interação sobre o que eu penso viver aqui, viver entre aspas, né? E peço ajuda e pedir ajuda a Jesus, ao Espírito Santo, para a prática desse perdão verdadeiro. Porque só assim o amor pode ser lembrado, né? Que nós somos. Então, isso é o máximo, é tudo o que eu posso dar e ser, sabe? É tudo. Se eu quero realmente ajudar alguém que está na minha frente, passando por um desafio de, sei lá, uma questão financeira, ou de saúde, ou de um relacionamento que eu faça o que precisa ser feito, aparentemente na forma, mas que eu me lembre de que o meu serviço é na minha mente. É eu olhar para essas ideias junto com o meu irmão e chamar Jesus, assim, o Espírito Santo, para desfazer essas ideias de separação. Então, mais uma vez, não é sobre negar. Ai, fulana tá com uma questão com relacionamento abusivo e ela é agredida fisicamente no casamento dela. Então, nossa, não tem nada fora da minha mente, eu não sou um corpo. Então, fulana, olha para sua mente, tá? E resolve. Não é sobre isso, assim. Não é negar o que está aqui, mas é não se contentar que isso é real e que é isso. Mas olha, faz o que precisa ser feito, se você se sentir inspirado a ajudar de uma forma específica aqui, mas não esquece de olhar para a mente, de receber o que está ali, né? De se unir nesse lugar da mente, sem palavras, muitas vezes. Às vezes é uma pessoa que não estuda um curso em milagres, ou não é uma pessoa que você não tem tanto contato, mas é na mente, né? Na mente nós somos
nós estamos unidos verdadeiramente. Então, esse é o nosso serviço máximo que podemos fazer, é o perdão, assim, é a oração, é a prática da oração, dessa comunicação e essa correção. Princípio 19. Milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. Eles dependem de cooperação, porque a filiação é a soma de tudo que Deus criou. Milagres, portanto, refletem as leis da eternidade, não do tempo. Mais uma vez aqui, né? Jesus lembrando qual que é essa ordem de milagres, né? O que é esse milagre? Não é sobre o tempo, não é sobre o que a gente está vendo aqui, sabe? Não é algo a ser mensurado aqui. É de um lugar muito mais profundo que a gente agora está bem esquecido, assim. A gente experimenta, a gente tem vislumbres, depois a gente vai ver a revelação, né? Na próxima sessão ele vai trazer a revelação, essa experiência, essa lembrança, né? Esse instante, mas a gente aqui, para experimentar isso daqui, realmente a gente precisa de muita ajuda, porque esse princípio aqui é unidade, assim, ele falando, ó, sobre a unidade, é sobre a filiação, é sobre esse lugar onde nós não estamos separados, onde não existe outros, onde não tem tempo, é além, fora do tempo, é na eternidade. E o que é isso, né? Na prática mesmo. Só uma experiência pode nos responder verdadeiramente isso daqui. Então, os milagres, portanto, refletem as leis da eternidade. A gente não vai saber o que é, a gente vai sentir, não vai saber explicar, colocar em palavras. A gente vai contar a história e a gente vai ter a percepção da mudança da sensação interna. Diante da mesma cena, a gente vai ver que alguma coisa ali tá. Eu estou sentindo clareza, eu estou sentindo amor por essa cena, por essa situação agora que eu não sentia antes. Então, há indícios aqui, eu sei que teve milagre, mas entender não está no tempo, não está nessa ordem aqui, dual, dessa mente que intelectualiza, que analisa, que avalia tudo. É uma lei da eternidade mesmo, é fora do tempo. E, ao mesmo tempo, é agora, né? É esse estado de agora, de presença mesmo. Então, que a gente realmente possa experimentar isso, né? E que Jesus realmente nos alcance, assim, que a gente tenha esse coração aberto para experimentar. A gente não sabe como, mas Ele sabe como. Ele sabe nos convencer disso, assim, que Ele nos convença mesmo de que isso é assim. Princípio 20, 20º. Milagres despertam novamente a consciência de que o espírito, não o corpo, é o altar da verdade. É esse o reconhecimento que conduz ao poder curativo do milagre. Em outro momento do livro, ele vai dizer que o relacionamento é o templo do Espírito Santo, não o corpo. E aqui ele traz esse altar, né? Que a gente tem um pouco essa ideia aqui, um pouco, para não dizer, né? Que o corpo é, né, esse altar da verdade, né? E ele traz o corpo como um meio de comunicação, né? Que a gente entrega ao Espírito Santo e ele usa como esse meio de comunicação. Mas que o relacionamento, que é a ferramenta aqui de um curso em milagres, aqui especificamente é o relacionamento, né? Em outros caminhos eu não sei, são outras ferramentas. Aqui vai ser o relacionamento com pessoas, coisas, ideias. A gente está se relacionando o tempo todo, né?
Então, aqui o corpo, ele traz como um meio mesmo. E desperta em nós a consciência de que o espírito é o autor da verdade. Então, o milagre, ele nos traz essa experiência, essa lembrança de que, acho que eu não sou só um corpo, né? A gente ainda acha que mas não devo ser só um corpo. Que o milagre, ele traz essa sensação além do corpo. A gente experimenta algo além, né? E a gente começa, claro, muito inconsciente, a desconfiar, assim, eu acho que talvez tenha um espírito, alguma coisa aqui sentindo alguma coisa, acessando alguma coisa, né? Mas a gente ainda acredita que o corpo é a nossa identidade, porque se a gente não acreditasse, a gente não estaria usando ele, né, para esse meio de comunicação, entregando para esse sistema de pensamento do ego. Então, o milagre, essa experiência do milagre, a correção na mente, ela desperta a consciência de que o espírito é o autor da verdade. Porque o milagre é uma correção, o milagre sempre vai lembrar da verdade, ele sempre vai trazer a verdade à nossa mente. Ele traz essa experiência, essa lembrança. É esse o reconhecimento que conduz ao poder curativo do milagre. Então, quando a gente reconhece isso, quando a gente faz contato com isso, ainda que de forma sutil na nossa mente, que ainda está identificada aqui com esse sistema. E eu sinto que é isso. Sinto que é isso. O relacionamento, ele é a nossa ferramenta, assim, para a gente experimentar esse milagre, essa correção na mente. Em alguns momentos, assim, da minha prática, com alguns relacionamentos muito, muito especiais para Priscila, às vezes eu me pegava um pouco chateada, sabe? Tipo, nossa, não tô com paciência, Jesus, assim, para olhar para esse relacionamento. Eu não quero olhar para os relacionamentos. Eu não quero os relacionamentos. Eu queria um outro jeito, né? Não tem que ser relacionamento, tem que tem que ser meu irmão, né? Eu sempre era lembrada disso, sabe? A ferramenta de um curso em milagres são os relacionamentos. Então, né, é o que está disponível ao sim do seu coração. Então, vamos lá, entrega, entra em oração, pede ajuda, reconhece todas as existências, que a gente tem muitas existências, em aceitar o nosso irmão como nosso salvador. Né? E essa é a função dele no plano de Deus, salvador. Então, é uma jornada para a gente aceitar para a gente aceitar isso, assim, realmente experimentar essa aceitação mais profunda, né? E não desistir do nosso irmão. Não desista. Isso não significa que a gente vai se agredir o outro e ser conivente, entre aspas, né, com agressões e com situações, enfim. Muitos relacionamentos, eles vão se encerrar fisicamente, parece que vai haver uma separação no físico, na forma, entre os corpos, mas na mente é impossível. A separação, ela é impossível. Então, eu posso me relacionar com qualquer um, eu estou me relacionando o tempo todo com todos os meus irmãos, né, na mente. Então, a gente já experimenta essa comunicação, é que às vezes a gente não está presente ali para perceber isso. Mas o mais importante, assim, que para mim me ajuda muito, nossa, eu não vou desistir de vocês, não vou. Porque seria uma tentativa de desistir de quem eu sou.
Então eu não vou desistir de você. Eu não sei se eu já contei aqui essa experiência, eu vou contar só para trazer essa de forma prática e para a gente concluir esse encontro. Eu acho que eu já compartilhei isso, mas é sempre a primeira vez, então amém. Parece que o meu relacionamento com meu pai sempre foi o grande tema da minha vida, até uns 3 anos atrás, 2 anos. E sempre foi muito, não na forma extremamente educados uns com os outros, né, obedientes, mas dentro, sempre aqui, muito trem. E quando eu comecei a estudar e me arriscar na prática, né, porque parece que na historinha de Priscila, Priscila sempre foi muito quieta, muito calada, nunca falava, nunca expressava nada, sempre ok, 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 tá bom, tá bom. E acumulando um tanto de coisa, né, dentro. E aí que eu abri um Curso em Milagres e vi lá, abre aí essa mente, entrega tudo. Eu falei, opa, quero aprender. Como é que é isso? Não esconda nada de você, não esconda nada de mim. Falei, opa, vou praticar isso daqui. Como que é que faz isso aqui, né? E aí, de uma forma muito tímida, comecei a olhar para esses pensamentos e a entregar, assim, mas com muita vergonha de Jesus, e com muito medo desses pensamentos, né? Porque quando a gente vai olhando mesmo o que a gente realmente pensa e sente, fica escuro, parece, né? Parece que é uma parte escura da nossa mente. E aí fui praticando, 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 e entregando, entregando, e aprofundando mais, e olhando para esse relacionamento. E aí uma vez, eu estava na cozinha com ele, falando de um... Ele me perguntou alguma coisa, assim, eu nem sei, eu sei que a gente engatou numa discussão gigantesca, parecia, extremamente caótica. E aí a gente começou aquela discussão e fala aqui, fala de lá, e aí vem toda a mágoa, né? De 1830. A gente vai lá e puxa tudo e a gente pensa, essa é a oportunidade da minha vida de falar tudo que eu penso sobre ele, né? E aí a gente brigou assim, minha mãe sentada no sofá quieta, muda, não falava nada. Parecia que não tinha nada acontecendo em volta dela. E a gente lá falando, ele me falando tanto de coisa, assim. E eu também, né, falando muito julgamento e tal. E aí ele me falou algo que parece que me pegou ali naquele momento. E o choro veio aqui na garganta, sabe? Quando pega, assim, pegou num lugar muito profundo, assim, parece, dentro de mim. Me mostrou algo muito que eu já estava meio que flertando, assim, mas evitando olhar. E aí ele trouxe. Fez esse favor para mim, essa gentileza, né? E aí eu saí, porque eu não queria chorar ali, né? Aí eu saí, vim para o quarto, fechei a porta e falei, Jesus, eu não acredito. Acabei assim com ele, falei um monte, como que ele faz isso comigo? Eu sou a filha dele, como que ele tem coragem de me falar isso? E falei. E chorava, muita raiva, muita mágoa. Gente, acho que uns 10 minutos, assim, 15 no máximo, eu aqui. Nessa mesa, inclusive. Aqui falando. E aí aquietei um pouquinho. Pensei, Jesus, acabou tudo, assim, agora. Nosso relacionamento acabou. Perdi meu pai, assim, ele nunca mais vai olhar para mim, ele nunca mais vai querer conviver comigo, porque eu falei um monte de coisa para ele. Eu ouvi, mas eu falei um monte de coisa para ele. E aí eu parei, assim, com aquele medo de perder o amor, sabe? Aquele medo, assim, de perder o amor de uma vez por todas. E aí só me veio essa frase.
Não desista do seu irmão. Não desista do seu irmão. Aí eu olhei e falei assim, nossa, tá. Ok. Mas e aí? Nunca mais eu vou poder falar com ele. Como que eu vou olhar para ele, né? Tá um clima péssimo. E aí me veio uma inspiração na hora, assim. Falei, nossa, eu não quero mais confirmar isso, sabe? Eu não quero confirmar essas ideias de que isso pode nos separar, de que um evento desse pode nos separar, que um evento desse pode me afastar do meu pai, que um evento desse pode nos afastar na mente, que eu não quero confirmar isso, então o que eu faço, assim, sabe? E aí me veio essa inspiração, assim, na hora eu levantei, fui até a sala, estava ele sentado com minha mãe no sofá ainda, assistindo TV na hora do almoço. E aí eu falei, do nada, entrei assim na sala e falei assim, painho, aquela goiabada que o senhor faz, você usa quanto de goiaba e quanto de açúcar? Aí ele, o quê? Aquela goiabada que você faz, quanto que você usa de goiaba, de açúcar? Ele, eu uso tanto de goiaba, eu uso tanto de açúcar e... Tá, e como que você faz? Eu faço isso, eu faço aquilo, ponho pra... Uso limão, não, pra ficar tipo geleia, não. E para mim esse movimento foi desse lugar, sabe? Não importa o que você fale para mim, não importa o que eu fale para você, o que a gente pense um sobre um do outro, isso não vai nos separar. Esse equívoco na mente, ele não vai nos separar. Então, foi esse movimento, assim, de atravessar o orgulho, né, do eguinho. Você vai lá, você é um idiota. Você é uma idiota. O que ele te falou? Ele acabou de te falar isso. Como que um pai fala isso para uma filha, né? Essas ideias vinham na mente, sabe? Falei, quer saber? Não aguento mais. Sabe? Eu não aguento mais. Não quero que ele acredite, que ele não pode expressar, que ele não pode falar, que ele não pode me mostrar o conteúdo da mente, porque eu vou me afastar e vou me separar dele. Então, esse movimento para mim foi desse lugar, sabe? Eu vou até você. Só por esse instante, Jesus, só por esse instante. Me vinha isso na mente, só por esse instante, só agora, só agora. Só dá esse passo agora, só por esse instante, rapidinho, rapidinho, vai lá rapidinho e pergunta disso. E aí eu fui, aí quebrou o que tinha, sabe, na mente, assim, aquela separação, aquela mágoa, aquele calor aquela aparente briga, né? E desde então isso nos uniu mais, parece. Parece que isso nos conecta, porque é essa comunicação na mente mesmo, né? Não importa o que você faça, não importa o que você diga, não importa o que você pense sobre mim, eu escolho te amar agora. Eu acho que isso não é genuíno, eu acho que isso não é verdadeiro, eu acho que isso não é honesto o suficiente, mas eu vou dar espaço. Vou fazer diferente dessa vez. Vou tentar fazer diferente dessa vez. Eu vou até você. Eu vou dar espaço. Então, isso para mim é algo que eu sinto sempre de compartilhar, sabe? E tenho compartilhado aqui nesses encontros para eu reforçar na minha mente mesmo, porque tem sido a minha prática aqui. Aonde quer que você esteja, onde quer que você pense que está, em qualquer cena, tem algo que você parece que está faltando, você vê e você acha que está faltando numa pessoa, essa pessoa não se comunica, esse irmão não está se comunicando, esse irmão está resistente, esse irmão não está sendo amoroso. Eu não sei qual que é a percepção de falta que você tem em determinada situação. Se é você que está percebendo, dê o afeto que você pensa que está faltando. Compartilhe. Dê você o passo. Se você está lembrado,
Se é você que está percebendo a falta, o equívoco, dê você a correção. Vá você em direção. Ah, essa pessoa não está se comunicando, ela não está me falando, ela não está... Comunique-se. Vá você em direção à comunicação. Dê o que parece faltar. Só dê esse passo. E nesse momento, a gente vai olhar para o ego estribuchando, o orgulho, a ideia de que é injusto, porque essa pessoa fez isso, fez isso, fez isso. Porque ela está sem falar comigo, porque ela... várias justificativas. Mas a gente só vai experimentar essa unidade quando a gente dá o passo, quando a gente abandona, né? Chama Jesus e vai rasgando às vezes a gente vai rasgando, a gente quer, mas a gente vai rasgando por dentro, porque tem o orgulho, tem a mágoa. É luz que está faltando nessa cena? Seja você a luz. Está faltando amor nessa cena que você está percebendo, nesse irmão? Dê você. Entregue você o amor que você quer, que você está pedindo. E isso para o relacionamento aqui com os meus pais é assim. É a minha prática, assim, é a cada instante. Ai, minha mãe é muito fechada, minha mãe não me tratou bem, minha mãe falou uma coisa que me ofendeu, minha mãe não foi educada comigo, então eu vou dar espaço. Porque não tem ninguém fora da minha mente. Então eu vou lá e entrego, eu vou lá e dou. Sabe? Ai, ela não me ajuda, ai, ela não me dá nada, ai, ela não me vê, ela não me ouve, ela não me enxerga. Tá aqui, Jesus, ó, tá aqui o que eu penso e sinto sobre, tá aqui, tô sendo honesta. Então eu vou lá, entrego. Falta presença, essa pessoa é muito ausente, ela nunca tá presente, ela tá sempre distraída. Seja você o lembrete da presença. Em cada cena, em cada situação. E nesse ponto, parece que a gente está sempre retrocedendo. Para o ego, a gente está sempre retrocedendo. Porque o convite é sempre volta. Se você é o mais são, aparentemente, nessa cena, e aí? Qual será a sua função, né? Aqui agora. E às vezes a gente não vai dar conta e a gente vai falar, ó, Jesus, gratidão pela sua orientação, mas aqui eu não dou conta. Aqui eu não quero, aqui eu acho que vai ser muito difícil, aqui eu... E amém, sabe? É ser honesto e falar, ó, não dou conta, aqui para mim é demais, eu preciso de ajuda, não sei o que você vai fazer aí, mas aqui eu não consigo, aqui não dá para mim, sabe? Mas é sempre voltar, gente, é sempre ter você o passo. Perdão verdadeiro é, vixe, vou ter que soltar a historinha, eu. E aí você é um convite para parar de esperar do outro, querer coisas. A gente está sempre querendo coisas do outro, que o outro faça, que o outro diga, que o outro seja, que o outro entregue, o outro tem que fazer isso, tem que dizer isso, tem que pensar isso, o outro. O ego está sempre querendo, quero mais, quero que você me dê, quero mais, sempre tirando. E o amor sempre está ali no compartilhar. E a gente está lembrando, né? É um lembrar disso. Então, é isso. Tenho compartilhado isso, acho que em todos os encontros, não é à toa, é porque aqui está sendo muito prático para mim. E muito milagroso, sabe? Muito milagroso. É onde eu estou me sentindo muito unida com eles, muito conectada, muito aberta. Sabe? Muito aberta, assim. É um lugar onde eu quero dar, sabe? Eu quero dar. E para mim, eu falo para reforçar, porque eu acreditava que isso era impossível. Quando eu olhava para esses relacionamentos, eu pensava que era impossível viver isso. Que com eles, eu jamais experimentaria qualquer tipo de conexão.
porque tem uma história, porque sempre foi assim, porque eu passei isso na infância, porque eu passei isso na adolescência, porque meu pai fez isso, meu pai foi assim, porque minha mãe tem uma história que a gente usa para sustentar isso, para justificar a nossa raiva, né? Isso para mim é uma expressão de um milagre na minha mente, assim, na nossa mente, porque é nosso, né? Então, vamos ficar com essa prática, assim, né? Esse convite é uma prática. Quando você estiver em qualquer lugar, percebendo falta, o que é que está faltando para que você possa dar? Para que você possa. E nesse resgate que eu faço interno de dar, eu me lembro que não falta. Porque se eu estou dando, é porque eu sou, é porque está aqui. Aí eu lembro que nada falta, né? Que nada falta. Então, é isso. Quero ficar com isso aqui hoje. E a cada instante mesmo. E aceitar, sabe? Nossa, Jesus, abre o meu coração para que eu dê cada vez com mais, com menos, com esse menos, esse orgulho, sabe? Esse lugar onde a gente não quer mudar de ideia. Se a gente quer realmente praticar isso, a gente vai ter que aceitar, assim, mudar de ideia, sabe? No instante seguinte, voltar no instante seguinte com a ideia. Se a gente quer manter a ideia, se a gente quer estar certo, a gente não volta atrás, a gente não volta para o começo com ele, sabe? Então, é isso. Vamos muito juntas dar tudo a todos, sem limites. Muita, muita gratidão por esse encontro. E vamos muito juntos sempre experimentar